Seja bem-vindo ao RTV Notícias nesta sexta-feira, que temos também o comentário desportivo de Gil Nunes. Para já começamos com a questão da taxa social única, que está, por enquanto, em suspenso, mas não sai da agenda do Governo. Avança a TSF, que está a ser estudada a hipótese de alargar as isenções da TSU, mal Portugal possa recorrer às cláusulas de flexibilização do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A ideia passa por criar mais um nível de isenção. Este novo nível de isenção é apenas uma das soluções em cima da mesa. Está ainda em estudo e foi a única questão que Maria Luísa Albuquerque não detalhou depois do Conselho de Ministros. Atualmente, as empresas que contratem desempregados de longa duração ou jovens à procura do primeiro emprego já estão isentas da taxa social única durante 3 anos. Avançamos agora para o comentário desportivo nesta sexta-feira. Gil Nunes, muito boa tarde. Obrigada desde já pela tua presença. Obrigado, eu. Abrimos este comentário desportivo com a vitória em casa do Futebol Clube do Porto frente ao Bayern de Munique. Foi uma surpresa. É verdade, foi uma grande vitória. Foi uma surpresa pelos números. 3-1. Pelos números, 3-1, e pela forma majestosa, diria mesmo, como o Futebol do Porto, se apresentou. Não estaríamos à espera de uma exibição má por parte dos Dragões, mas de facto é que foi mesmo majestosa e imperial. Para já a sua disposição e a sua apresentação em campo. Uma equipa muito agressiva, a fazer pressão a todo o campo, a fazer pressão logo nas saídas de bola do adversário e a exploração desse ponto fraco que descobrimos que o Bayern tinha, que era as saídas de bola, sobretudo nos centrais, sempre que a bola saía nos centrais, Quaresma e Brahimi faziam a pressão. Quando era Xabi Alonso, era Jackson Martínez que fazia a pressão. E toda essa cobertura, essa análise do micro-detalhe que deu 2 golos logo de entrada. Portanto, nem foi a questão tática, foi a questão do detalhe que deu logo 2 golos de entrada ao Futebol Clube do Porto, que não foi uma entrada agressiva, mas foi uma entrada muito astuta em campo e sabendo desse pequeno pormenor que podia fazer a diferença, como fez. Depois houve um período de algum desnorte do Futebol Clube do Porto, sobretudo porque não conseguia... No início da segunda parte? Não, no final da primeira. No final da primeira, que em termos de transição ofensiva, as transições ofensivas não estavam a sair, o Futebol Clube do Porto não estava a sair em posse, todos os alívios estavam a ser feitos de forma algo atabalhoada e de forma algo assustada perante alguma subida do bloco do Bayern. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto corrigiu completamente, perdeu o medo, voltou a subir no terreno, os seus centrocampistas passaram a jogar numa zona mais adiantada, mais próxima dos avançados, alas muito agressivos, o Futebol Clube do Porto sem medo de atacar, subida dos alas também, muito embora houvesse alguma contenção natural, e o Futebol Clube do Porto dominador, não tendo medo, arriscando, ganhou o jogo com toda a justiça. Mérito. E agora tem boas perspectivas para passar a eliminatória, portanto, e pode-se queixar do árbitro, que é uma coisa que pouca gente fala. O Neuer era a expulsão imediata naquele lance da grande penalidade, portanto, o Futebol Clube do Porto com muito boas perspectivas, foi prejudicado pelo árbitro. E agora vamos ver como as coisas correm em Munique, mas se o Futebol Clube do Porto continuar com estes índices de pressão alta, com capacidade para reagir em zonas mais adiantadas do terreno e para explorar estes pequenos detalhes que fazem a diferença, o Futebol Clube do Porto tem boas hipóteses de passar a eliminatória. Portanto, vai certamente também mais descansado a casa do Bayern. Descansado nunca se vai. Gil, sabendo que o Bayern é uma das melhores equipas da Europa, ou pelo menos o futebol alemão é um daqueles que sabemos que está entre os melhores, quando falamos em Bayern, de facto, fica aqui, logo de imediato, uma questão pertinente. É uma das melhores. As fragilidades do Bayern eram algumas, até porque veio ao Porto também um pouco desfalcado por algumas lesões, mas de facto aqui não se questiona sequer a superioridade do Futebol Clube do Porto. Exato, não há equipas perfeitas e o Bayern também tem algumas fragilidades, mas sendo uma das melhores equipas do mundo, logicamente que as fragilidades estão mais escondidas e são mais difíceis de encontrar. Primeira grande fragilidade, as saídas de bola da linha defensiva, que é algo que não tínhamos falado aqui, nem que eu tinha lido em nenhum local, que de facto os jogadores periclitavam um pouco quando tinham que sair em bola controlada, sobretudo os centrais e também o Xabi Alonso. Isso deu os 2 golos ao Futebol Clube do Porto logo de entrada. Depois, algumas fragilidades que vimos em alguns jogos da Liga Alemã, pelo menos eu falo a meu respeito. O Bayern é algo vulnerável a transições ofensivas muito violentas, muito rápidas. Portanto, se a bola for da defesa até a linha avançada em poucos toques, em poucos segundos,
a equipa recente se é capaz de tremer um pouco. Foi assim que o Wolfsburg, por exemplo, ganhou o jogo frente ao Bayern de Munique para a Liga Alemã. Seja como for, o Futebol Clube Porto mostrou muito menos vulnerabilidades. De facto, no gol do Bayern, o Porto não esteve bem. Houve ali uma série de trocas posicionais que não foram devidamente enquadradas, quer pela linha de médio defensivo, quer pelos centrais, que se ficaram algo perdidos nas marcações e algo atónitos perante a subida do Tiago Alcântara, que é um jogador que ocupa uma linha média mais recuada, mas de facto o Futebol Clube Porto foi superior, foi um justo vencedor e perante esta demonstração de força, mesmo perante o impacto que a Allianz Arena tem e que toda a força do Bayern Munique e dos seus adeptos possa ter e que não deixa de ser algo que mereça o respeito do Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto, até pela condição moral que está, pela forma como se afirmou o jogo, nunca se amedrontando, sempre com muita presença, com muita determinação, o Futebol Porto tem boas hipóteses de passar a eliminatória e se o fizer, não será por sorte, nem será por fortuna, será mesmo por maior capacidade. É isso que todos esperamos para esta terça-feira. Vou-te perguntar mais à frente, depois desta questão que te vou colocar, vou-te perguntar quem é que consideras ter sido o homem do jogo. Para já, a equipa médica do Bayern foi despedida, foi demitida em consequência desta derrota frente ao Futebol Clube do Porto. Sim, eu faço um paralelo com um pouco o que aconteceu com a seleção portuguesa no Mundial 2014. De facto, há ali uma série de lesões que são coincidências a mais. É a lesão do Robben, a lesão do Ribéry, do Schweinsteiger, do Alaba, do Javi Martínez, só para te dar alguns exemplos. Portanto, é uma série de lesões que, num primeiro raciocínio que possamos fazer, ou a culpa é do departamento médico, que não as sabe tratar convenientemente, ou a culpa é de um mau planeamento da época que derivou, que teve esta consequência desta catadupa de lesões. Ou pode mesmo ser fruto do acaso, mas neste caso a probabilidade é ser mais estas duas primeiras hipóteses que eu coloquei. O Bayern de Munique precisa de reagir, precisa de ter alguns estímulos. Ainda hoje publicou um vídeo das recuperações de 3 jogadores no seu site oficial. Eu penso que é um pouco um jogo psicológico que o Bayern de Munique quer demonstrar que está forte e que já encontrou qual é o seu problema e que o pretende resolver a breve trecho para continuar a ser o gigante que é. Eu acho que estes jogos e estas equipas sabem trabalhar muito bem nos bastidores. O Bayern Munique é uma equipa com tradição, é uma equipa que é extremamente profissional, como todos nós sabemos, e que sabe também o que fazer para demonstrar fora de portas que continua forte, continua agressivo, que sabe o que está a fazer. Muitas vezes há aquele ditado que se diz que quando se está fraco devemos parecer que estamos fortes e quando estamos fortes devemos parecer que estamos fracos. Neste caso o Bayern Munique pode estar algo fraco, mas está a demonstrar cá para fora que está forte. Portanto, é uma política de um clube que sabe o que está a fazer e o que o Futebol Clube Porto tem a fazer é continuar cingido ao seu trabalho, à forma como deve jogar e um pouco alheio a todo este jogo de bastidores, que penso que se o Futebol Clube Porto entrar muito neste jogo de bastidores pode sair caro, mas estamos a falar do Futebol Clube Porto, que é uma estrutura muito bem preparada e que também não anda a dormir e que sabe perfeitamente este tipo de truques que são usados. E que certamente agora então falamos do homem do jogo. Se me permite, eu dava 2 exemplos, 2 homens do jogo. O Oliver fez um jogo fabuloso. O Oliver, neste momento, é um dos melhores centrocampistas do mundo, na minha opinião. A forma como ele não falha passes, como taticamente está sempre enquadrado no momento certo, como sabe ler as zonas de pressão, como sabe pressionar os jogadores mais débeis do adversário, como faz muitas vezes aquele trabalho invisível de não estando sempre no encalço da bola e mesmo nas linhas de passe, mas sabe onde bloquear, quando pressionar. Portanto, é um jogador com uma leitura de jogo fantástica. E eu penso que é um jogador com leitura de jogo tão rápida como o Lúcio Gonzalez. É um jogador mas mais fresco. É um jogador que tem de facto essa velocidade de raciocínio que dá muitos pontos à equipa dos Dragões. Depois temos o Jackson. O Jackson é um jogador inacreditável. É um ponto de lança inacreditável. A forma como segura a bola, como distribui, como sabe finalizar com os 2 pés, como sabe arrancar. Aquele terceiro gol é um gol de um ponta de lança de exceção. Portanto, é um jogador verdadeiramente diabólico e é um jogador que faz completamente a diferença. E o Porto sobe o seu rendimento em catadupa quando o Jackson Martínez joga. Portanto, é um jogador que está no meu top 3 dos melhores pontas de lança que eu já vi no campeonato português. Portanto, é um jogador que faz a diferença e tinha mesmo que regressar nesta partida. Podemos também aqui fazer o destaque para Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma, sim, é um jogador que me surpreendeu até pela forma como defendeu na segunda parte, ajudando muito o Danilo. Pelos golos marcados também. Pelos golos marcados.
pelos golos marcados, pela frieza como marcou o penalti. O Futebol Clube do Porto, no princípio da época, tinha alguns problemas na cobrança de grandes penalidades, mas agora, graças ao Quaresma e também ao Danilo, conseguiu supri-la. Não é fácil marcar um penalti ao melhor guarda-redes do mundo. O Quaresma teve a frieza para o enganar, naquele seu jeito muito paciente e muito característico de bater os penaltis, mas que se revela extremamente eficiente. No segundo golo, cumprindo um pouco aquelas indicações que tinha de pressionar o central que estava do seu lado, no caso o Dante, roubou muito bem a bola e depois teve muita frieza também a bater o Neuer. Portanto, está de parabéns. Depois sacou um cartão amarelo muito importante ao Bernard, condicionou um bocadinho a estratégia do Bayern de Munique, e aqui e acolá foi aparecendo no centro, gerando desequilíbrios, mas surpreendeu-me também pela forma como defendeu. Portanto, foi o jogo que eu mais ouvi a defender. De facto, foi um jogador coletivamente muito importante. É um jogador que apareceu nos dois planos do jogo, no plano individual, graças ao seu talento, e no plano coletivo. De facto, não há nada a apontar ao Ricardo Quaresma. Gil, falaste há pouco no Danilo, o Danilo que não irá jogar à casa do Bayern. Sim, é sempre uma lacuna importante. Mas eu lembro que o Futebol Clube do Porto ano passado eliminou o Nápoles e jogou o Ricardo, jogou a lateral esquerdo, no caso, mas com uma defesa algo remendada. O Futebol Clube do Porto conseguiu eliminar o Nápoles, que também tem o Higuaín no mérito, temos jogadores de muito mérito. É lógico que é um jogador que faz falta. Agora temos que confiar no lateral direito que temos, que o Ricardo tem feito boas exibições, sabe? É um jogador com experiência, é um jogador tarimbado e por certo dará uma boa resposta se for chamado frente ao Bayern de Munique. Não é pela ausência de um jogador ou dois que o Futebol Clube do Porto será mais fragilizado. O Futebol Clube do Porto está forte de acordo com a estratégia de jogo dominadora que implementou e que surpreendeu um pouco pela forma agressiva e determinada como jogou em bloco alto, sem medo, para assumir uma postura de conquista frente a um adversário que individualmente é superior ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto perdeu em termos de posse de bola, acho que foi uma percentagem de 39-61, peço desculpa, a favor do Bayern. O Bayern, apesar de ter tido mais posse de bola, o Futebol Clube do Porto, fruto da sua estratégia, o Bayern teve uma posse de bola em zonas que estavam mais ou menos controladas por parte dos Dragões. Portanto, não é por faltar um ou outro jogador, é logicamente que o Danilo, até pela dinâmica ofensiva que dá, é um jogador importante. O Futebol Clube do Porto terá aqui e acolá menos capacidade ofensiva que o Ricardo, penso eu, mas não estará assim tão fragilizado. Portanto, o Futebol Clube do Porto continua favorito. Muito bem, fazemos então agora também o rescaldo daquilo que foi esta semana de Liga dos Campeões. A Juventus venceu o Mónaco num jogo, pelo que eu vi, algo tático. O Mónaco desperdiçou algumas boas oportunidades na primeira parte, e na segunda também por Bernardo Silva. Eu penso que está uma eliminatória equilibrada e que o Mónaco poderá fazer das suas na próxima semana e eliminar a Juventus. O Mónaco é uma equipa muito paciente, certo que quererá encarar o jogo no Principado com a preocupação de não sofrer golos e de tentar aqui acolá numa bola parada, onde o Mónaco também é muito forte, a marcar o golo que o leve para o prolongamento ou mesmo arriscando um pouco mais para uma vantagem. Portanto, eu não diria que a Juventus está com o pé nas meias finais, é um jogo que devemos ter alguma cautela, até porque a Juventus ganhou através de uma grande penalidade, algo duvidosa, e não foi assim tão superior no jogo todo. Atlético Madrid-Real Madrid. O Real Madrid faz da Liga dos Campeões, quanto a mim, o seu principal objetivo da época, uma equipa que apostou numa grande agressividade. O tal tridente BBC, Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema, que fez mais uma vez, que protagonizou uma grande dinâmica ofensiva, muito acompanhado também pelos jogadores do meio campo, que sempre que subiram no terreno, e de facto o Real Madrid devia ter vencido o jogo, mas agora jogando no Bernabéu é claramente favorito. Visto que não foi além de um empate frente ao Atlético. Surpreendente foi a vitória do Barcelona por aqueles números no Paris Saint-Germain. De facto, o Barcelona, se bem que eu lhe tivesse diagnosticado alguns problemas em vários jogos, e as derrotas que sofreu contra o Málaga e contra o Celta de Vigo para a Liga Espanhola revelaram, quanto a mim, algumas fragilidades, mas o que é facto é que o Barcelona foi completamente dominador frente ao Paris Saint-Germain, que eliminou o Chelsea. É um resultado que me surpreende um pouco. O Barcelona mostra que está em crescendo e, sobretudo, a forma como ataca, sempre de uma forma muito criativa e surpreendente. Tem os jogadores, quiçá, mais criativos da Liga dos Campeões neste momento, na dianteira, e é uma equipa que, fruto desta demonstração de força, está completamente nas meias finais e é uma das principais favoritas ao triunfo final. Portanto, é uma das equipas que, caso o Futebol Clube do Porto passe, logicamente não se quer que
que se apanha o Barcelona. Muito bem. Ainda falando em Futebol Clube do Porto, falamos agora do interesse do Real Madrid em Lopetegui. Interesse esse que é avançado então pela comunicação social. Uma notícia algo surpreendente. Lopetegui tem, de facto, nesta segunda metade da época, a equipa cresceu muito, sabe jogar mais em zonas interiores, sabe em termos de jogos grandes, está a dar outra resposta, portanto, ele soube fazer crescer a equipa, muito também fruto daquela derrota do Benfica, frente ao Benfica, que eu acho que foi um bom tónico para o Futebol Clube do Porto repensar o seu modelo de jogo e a forma como jogava e passar a abordar os jogos de outra forma. A Lopetegui tem o handicap de não ter conquistado ainda nenhum título à frente dos Dragões, portanto, vive um pouco naquele limbo de ter feito já ótimos jogos com ótimas exibições, mas isso não ser compaginável com a conquista de títulos. Eu penso que falta aí um pouco restabelecer o equilíbrio entre isso. Agora eu dei-lhe nota 10 aqui num comentário anterior, mas ele de facto já subiu claramente, fruto da qualidade que tem demonstrado, portanto é um treinador que deixa cada vez menos dúvidas e veremos até que ponto é que poderá estar na linha de sucessão a Carlo Ancelotti, mas eu acho que ainda é um pouco prematuro de se falar disso mesmo, porque o Real Madrid está na luta na Liga Espanhola e está mesmo com uma boa carreira na Liga dos Campeões, portanto não se pode considerar que o Real Madrid esteja a necessitar de um treinador como de pão para a boca. Está muitas vezes esse tipo de notícias que se fazem após as campanhas da Liga dos Campeões e que são também jogos de bastidores. E demonstra também o crescendo de Lopetegui. Sim, é um crescendo que temos completamente que reiterar. Eu disse em comentários anteriores que ele não tinha soluções, portanto, naquela altura parecia-me que ele não tinha algumas soluções. E já falamos aqui também muito. Sim, mas agora temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que de facto que houve um grande crescimento e que de facto havia um plano assimilado para fazer os Dragões crescerem e frutos não só frente ao Bayern, mas muitos outros jogos que o Futebol Clube do Porto fez com muito mérito, portanto dão claramente garantias que é um trabalho de treinador que está a ser bem feito, mas agora aquilo que eu digo é que necessitava, quanto a mim o Lopetegui, a crítica que eu lhe faço é compaginar um pouco a falta de títulos que tem com a qualidade das exibições, mas penso que se mantiver com esta batuta exibicional, que os títulos não tardarão, mais tarde ou mais cedo. Muito bem, vamos agora para o rescaldo da jornada. Começamos pelo Benfica. O Benfica muito agressivo frente à Académica. O Benfica entrou com uma velocidade de jogo absolutamente brutal que a Académica não soube contrariar e resolveu o jogo nos primeiros momentos. Mais uma vez o Jonas a mostrar que é um jogador fora de série na conquista de espaços. O Gaetano muito bem na busca de zonas interiores e na criação de desequilíbrios nessa zona para também alimentar os alas do lado contrário. O Maxi Pereira e todos os laterais que têm jogado muito agressivos na forma como atacam, e toda a equipa do Benfica. Eu não queria individualizar nomes, até porque já não me lembro se o Maxi Pereira jogou ou não, mas penso que terá jogado. Mas seja como for, a tónica que se revela desse jogo é um Benfica extremamente agressivo na forma como implementa mudanças de velocidade no seu jogo e às vezes de uma forma tática um pouco, eu não diria rudimentar, mas de uma forma não muito elaborada, consegue estabelecer esse tipo de supremacias frente a adversários mais fáceis, portanto a vitória era previsível e não espantou. Muito bem. O Sporting? O Sporting foi ganhar ao Setúbal por 2-1. Mané mais uma vez a assumir-se como um jogador que, embora não tenha aquela capacidade de desequilíbrio que muitas vezes aparece no 1 contra 1, mas é um jogador com muita capacidade para finalizar, é um jogador frio na finalização e faz falta também um ala desse tipo muitas vezes em Portugal, um jogador que saiba ter a frieza de ser um bom finalizador, um pouco à imagem do que aconteceu no Futebol do Porto com o Varela. Isto claramente sem comparar diretamente os dois jogadores. Tanaka mais uma vez a aparecer na dianteira com grande eficácia. O Sporting, quanto a mim, não fez um grande jogo, periclitou um pouco na segunda parte. O Suca marcou um gol de grande técnica individual, portanto já no Nacional tinha demonstrado esses atributos. Daqui a acolá aparecer com fogachos individuais capazes de estabelecer essa supremacia em termos de 1 contra 1, é um jogador forte em 1 contra 1, e o Sporting a continuar a fazer o seu trabalho de controle no campeonato e esperar que na Taça de Portugal possa sair vencedor. Portanto, não há muito para escrever não há muita história a escrever até a final da época no Sporting. O único parágrafo que está reservado será eventualmente para a conquista da Taça no Jamor. Portanto, é isso que o Sporting aguarda. O Futebol do Porto, relembro-se que o Rio Ave teve um jogo para a Taça de Portugal a meio da semana e encontrava-se, em termos físicos, não fez quanto a mim, aquela abordagem tão fresca do jogo como poderia fazer. O Futebol do Porto beneficiou disso, não teve culpa.
resolveu também o jogo relativamente cedo, apareceu também com uma postura agressiva, menos ansiosa do que no jogo frente ao Nacional. Não se viram aqueles indícios de poupança, aliás, para o jogo do Bayern. A equipa mostrou serviço, foi competente, o Quaresma apareceu mais vezes muito bem, o Danilo também muito agressivo nas subidas do terreno, a conotar-se muitas vezes como um médio. Algum demérito da equipa do Futebol Clube de Porto no golo do Tarantino, no golo do Rio Ave, acho que foi um golo algo consentido. O Futebol Clube de Porto depois em transição rápida, aproveitando um pouco a subida do bloco do Rio Ave para tentar chegar ao empate, através do Hernani, um jogador rápido, a ser muito útil neste tipo de jogos e a resolver o jogo com naturalidade. Portanto, o Futebol Clube de Porto teve o jogo controlado, venceu com todo o mérito. Falámos do rescaldo, falamos agora da antevisão. Da antevisão, Belenenses-Benfica, um jogo mais uma vez que envolto naquela polémica de que os jogadores emprestados pelo Benfica não poderão jogar pelo Belenenses. Eu não só do Benfica, mas falo de todos os clubes, acho que este cenário não tem fundamento nenhum. Portanto, os jogadores emprestados estão ali para evoluir e têm muito mais hipóteses de evoluir frente a adversários de maior gabarito. Portanto, até para o Benfica seria benéfico esses jogadores jogassem, mas já aconteceu isso com os outros grandes. Eu já me manifestei completamente contra esse tipo de decisões. Vamos ver até que ponto isto corresponderá à verdade ou não, e faço votos que não, que de facto que o Belenenses tenha todos os seus jogadores à sua disposição. É um jogo que, ainda assim, pela capacidade organizativa que o Belenenses tem, também antes muito construída à base de um trabalho que o Lito Vidigal, que já não é treinador do Belenenses, realizou, é uma equipa que pode causar alguns problemas ao Benfica. Vamos ver como o Benfica entra no jogo, como é que o Benfica consegue fazer aquelas mudanças bruscas da velocidade do jogo, tendo em conta que é uma equipa algo organizada e que pode levar a alguma metamorfose do seu jogo, como aqui já falámos, que o Benfica costuma ter algumas dificuldades. O exemplo mais saliente foi o exemplo frente ao Zenit da Liga dos Campeões, que o Benfica perdeu por 2 vezes. Futebol Clube Porto Académica, dou razão a Lopetegui, não tem jeito nenhum uma equipa a jogar 3 dias depois de uma Liga dos Campeões e 3 dias antes de um segundo jogo da Liga dos Campeões. De facto, o Futebol Porto deverá querer poupar alguns jogadores, é natural, mas tem um plantel vasto e um plantel com capacidade de dar resposta. Nomes como Evandro, como Quintero, o Danilo e o Alexandre, que calculo que vão jogar, porque não vão jogar em Munique, o Aboubakar, serão jogadores que, por certo, serão chamados, são jogadores com boa capacidade de boa resposta. O Futebol Clube Porto quererá resolver, quanto a mim, o jogo cedo e tem capacidade para o fazer, e depois não pensando compulsivamente no jogo do Bayern, até porque não pode perder pontos neste jogo, mas fazer um controle minimamente racional para não se desgastar, porque foi muito evidente, por exemplo, no final do jogo do Bayern, a equipa do Futebol Clube estava completamente estourada. Isto pressionar alto durante muito tempo também tem algumas consequências, e de facto este jogo aqui não tem jeito nenhum. Penso que se justificava plenamente um adiamento. O Futebol Clube Porto sai prejudicado, mas o Futebol Clube Porto quererá buscar os 3 pontos o mais rapidamente possível, perante um cenário que não é o mais convidativo mesmo em termos de futebol português. Portanto, não se justificava que esse jogo fosse feito neste fim de semana. Sporting Boa Vista. O Sporting quererá mais uma vez testar essas soluções que vai tendo, a presença de Tanaka, a presença mais assídua de Mané, mesmo o Ryan Gold, quando de vez em quando for chamado, ou o Miguel Lopes, são jogadores. O Sporting aproveita muito algum conforto que vai tendo na terceira posição para fazer crescer alguns jogadores da sua chamada segunda linha. É uma opção inteligente, até porque o Sporting não tem um plantel assim tão vasto que lhe permita rodar em todas as competições. Portanto, se aproveitar estes momentos da época, que já estamos na reta final, para fazer crescer os seus jogadores de segunda linha, poderá ser uma opção muito inteligente e uma opção viável, mas seja como for, eu acho que o Sporting sairá vencedor deste jogo com maior ou menor dificuldade. Para terminar o nosso comentário, falamos do interesse do Borussia em Paulo Sousa. Paulo Sousa, que já foi campeão europeu pelo Borussia Dortmund, e Paulo Sousa, que tem feito um trabalho absolutamente excepcional à frente do Basileia. É uma equipa bem construída, costuma jogar num 3-5-2, uma equipa com alguns jogadores de mérito. Gosto muito do Frei, por exemplo, no meio campo. O Derlis Gonzalez é jogador do Benfica, um jogador muito rápido nas transições. É uma equipa que se vê que está bem trabalhada. O Paulo Sousa não joga aquele futebol compulsivo de passe, pelo que eu observei nos diversos jogos, mas é uma equipa com grande predominância no meio campo, com grande predominância
em saber fazer pressão quando é necessário, e é uma equipa que me parece uma equipa inteligente, e o Paulo Sousa tem demonstrado capacidade. Eu, só pelo que li, também os trabalhos que ele fez anteriormente no Videoton e mesmo nos escalões secundários da língua inglesa, também as críticas são bastante positivas. Pelo que eu observo, de facto o Basileia é uma equipa que parece ter argumentos, portanto não me espanta que o Paulo Sousa seja associado a clubes de maior dimensão, e é mais um treinador português a demonstrar que o nível de treinadores portugueses é de facto altíssimo. Muito bem, obrigado Gil. Terminamos Obrigado, então com este tema, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Até para a próxima. Portugal deverá ser em 2050 o Estado-membro da União Europeia com menor proporção de crianças, que deverão representar somente 11,5% da população total, segundo projeções demográficas do Eurostat. A publicação do Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia sobre jovens e crianças revela que em 2014 as crianças com menos de 15 anos representavam 14,6% da população portuguesa, valor ligeiramente abaixo da média europeia, mas Portugal deverá registrar até 2050 a segunda maior descida da percentagem de crianças na população total, caindo para o valor mais baixo entre os 28 Estados-membros. Em termos gerais, a proporção de crianças na população total da UE deverá diminuir nos próximos anos, mas de forma muito mais ligeira que em Portugal, ao recuar dos 15,3% em 2014 para os 15% em 2050. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva mais frequente no Minho e Douro Litoral, onde poderá ser por vezes forte, passando a regime de aguaceiros que poderão ser fortes, acompanhados de granizo e de trevoada na região norte e no litoral a norte do Cabo Mondego. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 10 graus e uma máxima de 15, em Lisboa a mínima será de 11 graus e a máxima de 18, e em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 20. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.